É um mundo que já existia, né? É um mundo que, desde a época lá de 1990, os militares utilizavam para descrever o cenário pós-Guerra Fria, né? Que era um cenário complexo, um cenário tenso, incerto. Então, esse mundo a gente já vivia, o mundo VUCA, né? Como eu falei, as pessoas aqui que têm em média 30, 35 anos acompanhou a evolução da internet de escada, a evolução dos aparelhos de celular, a evolução das redes sociais. Só que era um tempo onde a gente conseguia se acostumar, a gente conseguia desenvolver habilidades para, por exemplo, quando a gente mexia lá no Mirk, na sala de bate-papo do MSN, a gente desenvolveu habilidades para lidar com aquele momento. Surgiu a rede social Orkut, a gente, né, trabalhava com Orkut. Depois foi surgindo Facebook, Snapchat, Twitter. Os celulares foram evoluindo e a gente foi aprendendo a mexer em coisas mais complexas. O celular que não tinha câmera, a gente nem imaginava um celular com câmera. O celular passou a ter câmera, câmera frontal. Enfim, a gente começou, a gente via que o mundo ele era ágil, né? Para quem é a galera da internet de escada, não imaginava, lá na minha época, em 2002, eu não imaginava que um dia a gente ia ter internet no celular, né? Mas as coisas foram acontecendo e a gente foi se acostumando e desenvolvendo habilidades para viver aquele mundo, né? Que já era VUCA. Porém, o que a gente viveu após 15 de março de 2020, né? Então eu quero que vocês gravem muito isso. O mundo VUCA já existia, só que agora é como o mundo VUCA ele tivesse virado de cabeça para baixo e acelerado. Eu costumo dizer que assim, é como se acelerasse 10 anos em 5 meses, né? Ou seja, a gente tinha, antes de 15 de março de 2020, padrões de comportamentos, formas de pensar, costumes culturais. Por exemplo, a gente, a depender da região, chegava num local, dava 2 ou 3 beijinhos nas pessoas, né? A gente tinha os nossos hábitos de se relacionar, as nossas festas, as nossas reuniões eram presenciais. Estou completamente, é como se esse mundo VUCA virasse de cabeça para baixo e tivesse acelerado 10 anos em 5 meses. Ou seja, a gente precisou, né, por uma questão agora de sobrevivência, por uma questão, não é opção, é condição. Por uma questão de condição, a gente precisou desenvolver habilidades, né, mudar hábitos, mudar padrões de comportamentos, costumes culturais para sobreviver. Precisamos desenvolver habilidades que talvez a gente só precisasse desenvolver daqui a 5, 10 anos em 5 meses, né? Eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre as habilidades relacionadas a cada letrinha do mundo VUCA para contextualizar, mas eu queria ouvir de você, Carol, que é psicóloga, que também está na área clínica, né? E hoje a psicologia se tornou uma profissão clínica, principalmente, uma profissão essencial, né? O que você vem percebendo dessa mudança drástica em termos de habilidades, de forma de se comportar, de se relacionar, né? O que você vem percebendo que vem influenciando na vida das pessoas? Sim, vem influenciando muita coisa, né, Gardenia? Na verdade, o mundo já vinha muito acelerado, como você falou, né? O mundo VUCA já existia, né? E agora ele está cada vez mais forte, mais presente. E a gente precisa a gente precisa se desenvolver, precisa captar, buscar novas habilidades para poder enfrentar esse mundo agora. E as pessoas, elas têm uma resistência à mudança, né? A se adaptar, a ser mais resolutiva, né? É como se fosse uma cultura que nós temos de se apegar mais ao que é ruim do que é o que é bom. E é essa mudança de pensamento que nós precisamos hoje levar em consideração, né? Buscar informações, né? Buscar mudar o nosso modelo mental, isso que a gente vai falar aqui mais para frente, né? Da inteligência emocional, que está atrelada a diversos outros fatores, né? Principalmente o autoconhecimento. É um bombardeio muito grande de informação que a gente tem, né? Dessa volatilidade, dessa complexidade que você vai falar melhor, mas que adoece muito, né? O mundo VUCA, ele traz muitos prejuízos, mas ao mesmo tempo, se a gente conseguir levar isso, se a gente conseguir ter uma boa inteligência emocional, a gente consegue levar isso para o lado positivo, porque ele estimula as nossas capacidades, ele estimula a nossa criatividade, né? A gente pensar um pouquinho mais diferente, sair fora da caixa, mas se a gente não buscar essas estratégias, se a gente não se adaptar, não ter essa inteligência emocional, não saber lidar com isso, a gente vai adoecer. Nosso papel hoje, nosso intuito é trazer essas informações para que elas consigam, para que elas venham se desenvolver, né, trazer de alguma forma, para trazer isso como benefício e se superarem, né, que o nosso objetivo é esse.
que as pessoas se superem, que se adaptem e que tenham uma boa qualidade de vida atrelada ao seu propósito de vida também, né? Porque quanto mais a gente tem isso claro, isso em mente, né, do autoconhecimento, da inteligência emocional, a gente vai caminhar mais feliz, mais saudável. Exatamente. E a importância, né, Carol, a gente pensou com muito carinho em trazer essa temática, né? O nome do nosso projeto é bem sugestivo a isso, né? Que seja o seu propósito. O nosso propósito, né, é exatamente ajudar pessoas a descobrir, compreender e alcançar o seu propósito. E para isso, elas precisam entender a complexidade que existe dentro de nós, né? Eu digo que o propósito da gente, seja em qualquer área da nossa vida, está dentro de nós. Só que para que a gente possa realmente alcançar, que a gente possa descobrir e alcançar, a gente precisa entender a nossa complexidade e a complexidade do mundo que a gente vive. Essa angústia, esse medo, essa ansiedade sobre o que fazer, né, quando voltarmos ao normal, né? Então, muitas pessoas também me perguntaram, Gardênia, mas por que mundo VUCA? Por que VUCA? Né? VUCA é um acrônimo de 4 letras, né? VUCA. O VUCA, ele quer dizer que é um mundo volátil. Quando eu digo que é um mundo volátil, é um mundo rápido, é um mundo que nem acetona, que nem álcool, você coloca e evapora, sabe? Então a urgência do mundo VUCA é uma volatilidade muito grande. Quando eu citei o exemplo da internet de escada, né, da evolução dos celulares, é que já acontecia, tinha uma velocidade, mas eu costumo dizer que é uma velocidade coerente. As coisas elas iam evoluindo, mas dentro de uma coerência onde você conseguia se acostumar, né? Surgiu aquele modelo de aparelho, você se acostumou, surgiu outro. Surgiu Um esse tempo de sistema, adaptação. isso mesmo. Surgiu esse sistema, você se adaptou, vai para outro sistema. Você tinha tempo de evoluir. Com o mundo volátil que a gente está vivendo agora, principalmente pós-pandemia, ou você acompanha a velocidade dessa volatilidade ou você fica para trás. E não tem opção, né? Eu digo que a opção é ou você fica para trás ou você evolui. E quando a gente fala evoluir, quando eu falo da volatilidade, é você desenvolver a habilidade do seu senso de urgência, né? As pessoas que querem sobreviver à volatilidade do mundo VUCA são pessoas que têm que ter senso de urgência, pessoas que têm que ter um mindset aberto, ou seja, um padrão de pensamento que esteja flexível, aberto à mudança. A pessoa precisa querer mudar, querer conhecer coisas novas, ela precisa pensar rápido, ter um nível de raciocínio rápido para as coisas, porque aquilo que era ontem, hoje talvez não seja mais. Né? Então, você tem que ter um senso de urgência. Quando eu falo da incerteza, tá? A incerteza é o U do mundo VUCA, né? Porque é uma tradução. O mundo incerto é exatamente... A incerteza vem da volatilidade. Se o mundo é volátil, consequentemente ele vai ser incerto. Porque aquilo que era ontem, talvez não seja mais hoje. E talvez amanhã também não vai ser. E o que acontece com o mundo incerto? O mundo incerto faz com que a gente tenha dificuldade de se planejar para as coisas. Quem sofre com esse mundo incerto? A gente que aplica, né, testes de perfis comportamentais, que faz parte também do processo de autoconhecimento, a gente consegue avaliar quando a pessoa ela tem um perfil planejador. Pessoas que têm um perfil planejador, que tem uma necessidade de planejar tudo minuciosamente, vai ter dificuldade, se não quiser desenvolver essa habilidade, vai ter dificuldade para lidar com o mundo VUCA. Por quê? Porque você planeja hoje, amanhã, tudo aquilo que você planejou não é mais. Aí você diz, Gardine, então quer dizer que eu não posso mais ser uma pessoa planejadora? Pode, só que aí, quando a gente falou no início da live, a gente vai precisar desenvolver novas habilidades e aprimorar aquelas que a gente já tem. Ou seja, se você era uma pessoa que tinha um senso de se planejar, você agora tem que desenvolver a habilidade de planejamento estratégico. O que é isso? Planejamento estratégico é a pessoa que, ela, além de se planejar, ela pensa nos 2 cenários. Ela pensa no cenário positivo e pensa no cenário negativo. É assim, eu pretendo ter aquele resultado amanhã. Porém, se der errado, eu tenho que ter essa estratégia. E se der certo, eu tenho que ter essa estratégia. E aí, gente, vai ter pessoas que vai dizer, Gardênia, mas não pode pensar pessimista, né?
Imagine que você está num barco e o barco vai afundar. Vai ter aquela pessoa que está gritando, vai dar tudo certo, ninguém vai morrer. Morre o otimista e morre o pessimista. O que muda quem vai se salvar é quem pensar estratégico. É quem dizer, a gente vai se salvar. Onde é que está o bote? Onde é que está o bote mais perto? Cadê o colete salva-vida? Então não basta o pensamento positivo. Você tem que ter a ação positiva. Então você tem que planejar, mas você tem que ser estratégico. Você tem que pensar nos dois cenários. Então, aquela pessoa que fica de mimimi, não pode pensar pessimista. Você não tem que ter ação pessimista. Mas você tem que pensar, se o cenário der errado, o que é que eu faço? Né? E eu acho que o segredo das pessoas que têm sucesso em qualquer área da vida é porque pensa nos dois cenários. Se der errado, eu vou fazer isso. E se der certo, planejamento estratégico, eu digo que é a habilidade mais assim, importante para você lidar com esse mundo incerto. Né, Carol? Quando eu falo do ser, o que é o mundo complexo, gente? É um mundo que tudo está interligado. Tudo e todas as pessoas. O que eu estou fazendo aqui hoje impacta em Carol, impacta em vocês que estão assistindo. Eu afeto a vida das outras pessoas. Né? Quando a gente traz isso para várias outras áreas da nossa vida, pessoal, familiar, profissional, é você entender que tudo que você faz vai ter impacto em várias outras coisas. E para isso você precisa conhecer outras coisas. Né? No mundo pós-pandemia, né, quando a gente fala do mundo VUCA, o mundo pós-pandemia fez com que advogados precisassem fazer bolos, psicólogos que não têm trato para lidar com a área clínica, que foi considerada uma área essencial, fizesse artesanato, engenheiros precisaram também se reinventar, foram dar aulas de inglês, foram dar aula de dança online, enfim. As pessoas precisaram pensar fora da caixa. Ou seja, nesse mundo complexo, não basta ser psicóloga, Carol. Você tem que ser psicóloga e você tem que ser fluente em língua, você tem que ser psicóloga e saber fazer um artesanato, saber fazer um bolo. Precisa realmente se reinventar, investir no que a gente sabe, porque nós somos multipotenciais. Você vai falar um pouquinho sobre isso já já, né? E, por fim, né, é um mundo ambíguo. O A do mundo VUCA é o mundo ambíguo. O mundo ambíguo é o conjunto de tudo isso que eu já falei. Do volátil, do incerto e do complexo. O mundo ambíguo é um mundo que tem dois sentidos. Eu posso ter essa percepção de mundo e você ter essa outra percepção de mundo. Então, para a gente sobreviver a um mundo ambíguo, a gente precisa ter cada vez mais senso crítico para lidar com as coisas e com as pessoas. Senso crítico e cuidado, né? Nós que somos psicólogas sabemos que, às vezes, a minha ação, né? A gente tem um ditado que fala assim, de boa intenção, o inferno tá cheio, né? Por quê? Porque, às vezes, eu tenho uma intenção positiva em fazer algo, porém, a minha ação para aquela pessoa não é positiva. Então, não surtiu efeito. Então, eu tenho que ter muito cuidado. Será que aquilo que eu vou falar, como será que Carol vai compreender? Será que aquela minha atitude vai ter um impacto positivo ou negativo na vida de Carol? Então, eu preciso não só confiar na minha intenção, porque o mundo ele é ambíguo. O que eu falo pode ser interpretado diferente por Carol, enfim, por várias outras pessoas. Então, a gente tem que ter senso crítico, senso de cuidado, a empatia para lidar com o mundo VUCA. Se a gente não tiver empatia, a gente não sobrevive, né? Então, Carol, eu quero também, né, mais uma vez, ouvir que você tem, né, dentro dessas características do mundo VUCA, dessas habilidades que eu entendo como primordiais, mas que tem muitas outras, né? Qual a contribuição que você tem, né, para falar desse mundo que eu acho que nunca se pediu tanto que a gente pensasse fora da caixa. Eu já ouvia falar sobre isso. Pense fora da caixa. Eu acho que a primeira vez, Gardênia, que eu ouvi falar dessa expressão pense fora da caixa foi com você. Eu já falava época isso, que eu né? Tem que pensar fora da caixa. Porém, a gente nunca precisou tanto pensar fora da caixa. Verdade. Nunca precisou tanto pensar fora da caixa como agora, né? E é um pensar fora da caixa que faça sentido. Você não é só, eu gosto de fazer aquilo. Não, você tem que fazer aquilo e você tem que praticar e fazer com que você... Tipo assim, se eu não desse certo como psicóloga, o que é que eu faria para dar certo na minha vida? Então, é um pensar fora da caixa em que... Essa semana, quando eu falei de inteligência emocional, eu disse que tudo começa no pensamento.
Porque o pensamento gera a emoção, gera o sentimento, que por fim vai gerar o comportamento. Ou seja, de nada adianta pensar sem agir, né? Então, Carol, quero Uhum. ouvir, né, a sua contribuição, que eu sei que vai ser excelente para todos aqui. Certo. Bom, verdade, né, Gardênia? Como você falou aí, a gente agora está se exigindo muito mais essa exigência da gente, dessa multipotencialidade que nós temos. E esse mundo VUCA, né, como você falou, ele já existe. Não é algo que a gente vai escolher, né? Não é uma escolha, é uma condição. Então, o primeiro passo é a gente aceitar, entender que ele existe, que a gente precisa acompanhar da nossa forma, a forma saudável de sermos. O que a gente escolher fazer, a forma que a gente escolhe pensar, né? Quando você tem isso muito bem resolvido, parte do seu princípio, da sua visão de mundo, da sua construção. Então, isso significa que, para sermos quem somos hoje, para eu, Carol, ser quem eu sou hoje, para a Gardena ser quem ela é hoje, nós temos diversas influências, né, biológicas, geneticamente, vem o histórico da nossa família, psicologicamente, nós temos as nossas peculiaridades, né? Por exemplo, uma pessoa, né? Eu e meu irmão, né? Que fomos criados juntos pelos mesmos pais, e eu enxergo, eu me construí, minha personalidade, meu jeito de pensar, minhas escolhas foram para um caminho diferente dele para outro, né? Porque nós temos uma personalidade. Assim como também o social influencia, né? Desde pequena a gente entra numa escola, a gente participa de grupos, então alguma coisa chama a nossa atenção e a gente acaba pegando mais aquilo para a gente. Então, o mundo que eu vejo, que eu enxergo, ele parte das minhas experiências. E aí entra muito essa consciência que nós devemos ter, que eu não posso interferir tanto na vida do outro, porque seria um julgamento meu, né? Que entra a questão da empatia também. E quando eu reconheço isso, que eu sou um ser singular, eu consigo ter essa empatia, consigo olhar o outro com mais respeito. E claro, se eu quiser fazer uma observação, um comentário, algo que seja construtivo para essa pessoa, eu vou com mais respeito, vou com mais, né, com esse olhar mais humano, digamos. E aí a gente precisa aguçar isso na gente. Isso vem da inteligência emocional também. Até porque para a gente se conhecer mais e caminhar conforme as nossas escolhas, aquilo que a gente espera para a nossa vida. O ter a inteligência emocional não faz bem só a gente, faz bem também para o próximo, para aquelas pessoas que a gente convive, né? Como eu falei, essa questão do respeito, você se torna uma pessoa mais motivada, porque você já tem claro na sua mente o seu objetivo, seu propósito, né? Aquilo que você quer, que você tem de visão mesmo para você para o futuro. Melhora a sua comunicação, seus relacionamentos, sua saúde física e mental. Por quê? Porque a inteligência emocional é a nossa subjetividade, né? Aquilo que está dentro de nós. Mas quando a gente não tem essa inteligência emocional, como eu falei no início, a gente adoece, porque a gente também psicossomatiza, né? Não sei se vocês já ouviram falar nessa expressão, mas a psicossomatização é a expressão corporal, digamos, fisiológica, daquilo que está dentro da gente. E quando a gente não tem claro nossos objetivos, quando a gente não está sabendo lidar com esse mundo volátil, com esse mundo ambíguo, com esse mundo incerto e complexo que é, né? E muito veloz, a gente não vive saudável. A gente fica olhando, não sabe o que escolher em diversos estímulos, acaba pegando uma reação de um, uma reação de outro, né? Reage de forma impulsiva com as pessoas também, já cria um outro cenário que você não quer também, já vai acarretando uma série de coisas que você não quer, né? Então, assim, a inteligência emocional ela é imprescindível para a gente viver nesse mundo de hoje. Né? A inteligência emocional ela compõe 5 elementos importantíssimos, né? Eu já falei muito de um, que é o autoconhecimento. Nós psicólogos amamos essa palavra, né? E o efeito dela mesmo que ela faz, porque a gente de fato acredita que o autoconhecimento transforma. Né? Para a gente lidar com esse mundo VUCA, a gente precisa ter a nossa autenticidade. E aí, quando você tem o seu autoconhecimento, você consegue identificar suas emoções, seus sentimentos e lidar melhor com eles, né? Como ou seja, seu propósito já colocou nos videozinhos, a inteligência emocional ela nos ajuda muito como a gente vai reagir o nosso comportamento, como o Gardner já falou mesmo, né? E ela é o princípio de tudo isso, das nossas escolhas, da nossa reação. Significa dizer que a gente não vai ter um estresse, não vai ter um desgaste? Não, isso é totalmente consequência desse mundo VUCA que a gente já vive, né? A gente tem diversas pressões, tem diversos estresses, mas nós precisamos saber lidar com eles, né? Segundo a nossa forma única de ser.
E o autocontrole, também um dos elementos da inteligência emocional, é justamente isso, você racionalizar. Então, o autoconhecimento dá esse autocontrole. Quando você, por exemplo, acorda mal-humorado e você percebe, poxa, eu estou mal-humorado, né? Isso é algo que você, a partir do autoconhecimento, você sabe. E aí, quando você tem essa percepção, você consegue identificar melhor o que será que pode ter ocasionado isso. O que foi que eu passei no dia anterior, né? Ou que talvez Uhum. nesse dia vai acontecer que já está me gerando esse estresse, que eu não tô, não gosto, não estou de acordo. Então, eu vou saber melhor lidar. Por exemplo, eu acordo, vejo uma amiga, né, que está comigo, minha mãe, meu pai, e eu vou descontar neles. Isso é uma falta de controle emocional. E acontece muito, infelizmente. A gente sabe que isso é muito comum acontecer. Sim. Mas, na verdade, né, não é algo que nos deixa bem. A gente vai ter outra série de problemas relacionados a isso. Então, o autocontrole é racionalizar esse sentimento que a gente tá que não é tão bom, né? A gente acolhe o sentimento, porque o sentimento, a emoção, ela é inconsciente, está conosco, mas a gente ressignifica para poder lidar melhor com essa situação. E junto aos nossos problemas nesse mundo VUCA, né? Junto aos nossos problemas pessoais, nossos anseios profissionais, nossos anseios de relacionamento. Acho que vai ser Uhum. bem, bem complexo a gente precisar lidar com isso. E se a pessoa não tiver a inteligência emocional desenvolvida, ela dá uma Uhum. surtada, né? Ela realmente surta. Verdade, verdade. Tanto nas suas próprias questões, né, para quando volta, como para lidar com as questões dos outros, né, porque ativaram outros questionamentos, muitas pessoas entraram, né, em diversas, digamos que crises existenciais, diversos questionamentos, diversas reflexões. Então, né, temos a empatia também, que faz parte da inteligência emocional, já falei um pouquinho, quando a gente acaba reconhecendo os nossos próprios que nós somos únicos, que nós temos nossas motivações, nossos anseios, nossos medos, nossos desejos, nós também compreendemos que o outro também tem isso e que pode ser diferente do seu. Talvez você não enxergue, não compreenda, porque não é a sua experiência de vida, né? A gente precisa ter essa consciência também. Então, se colocar no lugar do outro é um exercício que precisa realmente ser feito constantemente. Se colocar no lugar do outro, né? O pessoal até costuma brincar que fisicamente isso não é possível. Você realmente não vai se colocar 100% no lugar do outro. Mas você vai conseguir ter esse respeito de pensar, né? Por que que essa pessoa está agindo dessa forma? As pessoas hoje, esse mundo VUCA, nos torna muito intolerantes também, né? A pessoa tem uma reação, a outra pessoa já pré-julga, fez isso por conta disso e isso. Mas às vezes não é, né? E a pessoa não tem essa consciência. Então, quando você tem empatia, você acaba se tornando mais acolhedor também, né? Se entendendo melhor e acolhendo o outro. Isso ajuda muito nos relacionamentos interpessoais da sua vida, de relacionamentos sociais, profissionais, né? A gente percebe muito que esse mundo superficial, por exemplo, inclusive de relacionamentos também, né? Independente do que seja, as pessoas não falam muito das suas dores, né? Não falam muito de onde está doendo, do porquê que sofre, e que essa situação é uma situação ruim, por exemplo. Mas numa experiência de consultório também, eu fiquei bem feliz quando eu vi que uma paciente falou que ela conseguiu falar para outras pessoas, né, num momento muito, muito difícil, familiar, ligou para outros amigos para desabafar, para conversar, e falou que foi muito boa a experiência, ela tinha muita dificuldade com isso. E outras pessoas, ela teve o retorno de outras pessoas que disse que também foi muito bom para essas pessoas, porque deram a oportunidade delas também falarem os problemas delas, né? Então as pessoas acabam sofrendo mais, não conseguem gerir, né? Porque nós somos seres sociais, nós precisamos dos outros também para compartilhar, para conversar, né? Para mostrar essa vulnerabilidade que nós temos, isso é de Uhum. ser humano, né? Não somos um Isso. robô. Então, realmente precisamos trabalhar isso, né? E fortalecer esses vínculos. E, Assim Carol, como, tá, só para você, só para complementar a sua fala, quando a gente fala de vulnerabilidade, as pessoas entendem como uma característica ruim, e não é. Né? Como o não, Carol sim, colocou, a vulnerabilidade uma característica que todo ser humano tem. E ela é extremamente sim. importante para. É a linha tênue para que você possa se conectar ao outro.
né? Sim. Porque tem pessoas que às vezes se mostram tão sofrendo, mas querem vestir uma máscara de pessoa firme, forte, porque tem medo de se mostrar vulnerável. Consequentemente, essa pessoa está colocando uma máscara que está bloqueando com que o outro consiga ser empático com ela, Isso. né? Às vezes a gente Exatamente. culpa o outro porque não está sendo empático com a gente, mas será mesmo que a gente está dando abertura É isso para que a aí. outra pessoa tenha empatia, né? E como você bem colocou, eu né, costumo dizer, gente, pelo amor de Deus, esqueça essa coisa de que empatia é se colocar no lugar do outro, não existe, né? Cada pessoa é única, cada pessoa pensa, sente e se comporta da sua maneira, de acordo com o seu repertório de vida. Então, cognitivamente e fisiologicamente é impossível me colocar no lugar do Possível. outro, né? A empatia é você se conectar genuinamente com o sofrimento do outro, com a dor do outro, ouvir, acolher. Tem pessoas que sentem apenas, Carol, a necessidade de ser ouvida. Às vezes você Uhum. ligar, mandar uma mensagem e dizer, Carol, você tá bem? Eu já tô sendo empática. Porque eu tô me conectando com você sem necessariamente invadir o seu espaço. Então, só mesmo para Isso. contextualizar a empatia. Sim. A necessidade dela no momento só ser ouvida por uma pessoa que não Uhum, quer ter julgamentos, né? Que não quer falar opinião, né? Ou dizer que vai ficar tudo bem. Às vezes não vai ficar tudo bem, vai ficar por um tempo ainda ruim. sim. Mas a pessoa precisa de um acolhimento, de um apoio, né? De ser ouvida. E você pode ser uma pessoa também, assim, um suporte para o outro. E quando você permite que você é o suporte para o outro, como o Gardênia bem colocou, a gente abre nossa fronteira de contato e faz com que o outro também se permita ser o nosso suporte. E a gente amplia nossa rede de apoio, de contatos aí. E é muito importante, né, para a nossa saúde, para a gente alcançar os nossos objetivos quando a gente está bem conosco mesmos. E Carol, já em... Oi. aproveitando rapidinho, né? Só para, antes de você finalizar sua fala, só responder duas perguntas aqui rapidinho por causa do tempo. Certo, A gente certo. recebeu duas perguntas. Como trabalhar o autocontrole em momentos de emoções extremas, como raiva, tristeza e etc. Gente, o próprio nome já diz, né? Situações extremas. Cada ser humano, ele se emociona, né? Ele se emociona, sente, pensa e se comporta da sua maneira. Cada situação, ela é um gatilho, cada situação que acontece é um gatilho externo para uma determinada pessoa. E aquela situação, ela vai impactar aquela pessoa de acordo com o repertório de vida dela. Por exemplo, aquilo que aquela pessoa se emocionou, né, de forma muito forte, talvez para mim não tivesse aquele impacto. Então, a gente precisa ressignificar. Para você lidar com situações extremas, você precisa ressignificar, racionalizar. Precisa Racionalizar. tirar um pouquinho a emoção de campo e colocar a razão, tá? Vou responder a outra pergunta, Carol, que a gente tem 10 minutinhos. Certo, É, certo. Vejo muitas pessoas não sabendo lidar com a pandemia. Você acha que são mais ou menos inteligentes? Depende, né? A inteligência emocional é muito particular, né? É algo muito pessoal. Então, assim, como a gente falou, o mundo VUCA, essa situação pós-pandemia, trouxe para todo mundo uma incerteza, um medo, uma angústia. E cada pessoa, de acordo com o seu repertório de vida, reagiu de uma determinada maneira. Por exemplo, pessoas que moram sozinhas, por exemplo, se sentiram mais solitárias, mais temerosas. Pessoas que moram numa casa cheia de gente, surtou, né? Tem gente que pirou aí o cabeção, com pai, mãe, a filho, papagaio, periquito gritando dentro de casa. Então, depende. A gente não vai dizer que a pessoa é mais ou menos inteligente. A pessoa precisa aceitar o momento presente, ela precisa compreender o que ela está vivendo, tentando jogar a razão em cima da emoção, ou seja, racionalizar. Eu estou vivendo isso aqui, eu não tenho como mudar, eu preciso encontrar uma forma de lidar com o que eu tenho, né? Trabalhar a inteligência emocional é isso, é você trazer a racionalização em cima daquilo que você está vivendo. Você não consegue mudar o passado e nem o presente, você muda o futuro, mas você não muda o passado É nem o aquela presente, né? Você a precisa. frase de Sartre, né? Exatamente, né? Aceita o que não pode ser mudado e mude aquilo que você consegue mudar, né? Então, Isso. aceite a situação e planeje, tenha um pensamento estratégico, o que é que eu posso fazer, Uhum. né, para lidar com isso que eu estou vivendo. Então, inteligência emocional é isso, é quando você pega tudo que você tem ao seu favor e coloca em cima daquela situação que está te trazendo angústia.
né? E se Então, autorresponsabiliza, né? e se Também. auto... Porque, por exemplo, pode falar, vou ficar sofrendo a vida toda porque ele fez isso comigo e tal. Mas sim, né? Como diz outra frase dele, não importa aquilo que fizeram com você, mas sim o que você faz com o que fizeram com você. Então, como Exatamente. Gardênia bem colocou, o passado, infelizmente, não tem mais o que fazer, né? Mas agora, o que é que você vai fazer a partir disso? O que é que está nas suas mãos que pode ser mudado, né? Exatamente. Isso, gente, é o poder da autorresponsabilidade. Tem pessoas que ficam com mimimi dizendo, a culpa é de fulano, a culpa é de ciclano, a culpa é do tempo. Dos meus pais, Exatamente. da minha condição social. A vida é sua. Por que que uma pessoa consegue e outras não? Sendo que as duas estão na mesma condição, seja financeira ou de saúde. Porque uma tira a bunda da cadeira e vai agir. E a outra reclama, culpa o outro. Assuma a responsabilidade para si. Busque trabalhar a sua inteligência emocional e parta para ação. Ninguém muda a vida apenas reclamando de tudo. A gente só muda quando a gente resolve mudar, aceita aquilo que a gente tem e começa a trabalhar com as ferramentas que tem. Não adianta dizer, a ferramenta do vizinho é melhor, é mais equipada, por isso que o resultado dele é melhor. Não. Faça com o que você tem. Faça o resultado em cima do que você tem. O propósito é seu. Lembre, né? Aí eu repito para fazer, né? O merchan. O seu propósito está dentro de você. Porque o seu propósito está dentro, é a sua vida. Sua vida aí tem a sua área pessoal, financeira, familiar. Seja onde você quiser canalizar o seu propósito de vida, ele é seu. E a rede social, a gente faz muito isso com a gente. Faz com que a gente sonhe um sonho que não é nosso. Tenho muito cuidado com esse mundo VUCA, porque esse mundo VUCA coloca na gente uma infoxicação, que é um excesso de informação, um excesso de coisas, para que a gente possa ter propósitos que não é nosso. Isso que Carol falou da inteligência emocional é extremamente importante. Você precisa se conectar com você mesmo. Saber o que é que te faz feliz, o que é que brilha seus olhos, quais são os seus valores, o que é que você realmente sonha, o que é importante para você. É viajar para Disney, estar perto da sua família. É mudar de emprego ou estar naquele emprego por N motivos, né? Então, para a gente sobreviver a esse mundo VUCA, a gente precisa se conectar com a gente mesmo, trabalhar a nossa inteligência emocional dentro desses pilares que Carol falou, né? Do autoconhecimento, da gestão das emoções, da empatia, da gestão dos relacionamentos e da automotivação. Quando a gente fala de automotivação, a gente está falando que o motivo é seu também. Tá? O motivo é seu. Tem pessoas que dizem assim, ai, eu só vou pra academia se fulano for comigo. Vem cá, o propósito de ter uma vida saudável ou de ficar fitness é de quem? É de fulano ou seu? Então vá, levante e vá. Né? Então, a gente precisa se conectar ao nosso propósito que está dentro da gente. O propósito do outro é do outro. E nesse mundo VUCA, se a gente não começar a ter esse pensamento de mudança mesmo, a gente não sobrevive, a gente surta, né? Mas claro, Carol também falou um pouquinho disso lá atrás, a gente precisa ter o nosso tempo, né? Eu costumo dizer que o ócio também é importante. Tem pessoas que dizem, Gardênia, eu não estou conseguindo ser produtiva nessa quarentena. Tá tudo bem? Você tá feliz? Você tá feliz sem produzir? Tá tudo bem. E também Então, descansar, né? Também tem um momento de você também ficar sem fazer nada. Às vezes é o seu momento que você está precisando para você ressignificar, descansar e agora ter novos insights, nova criatividade, né? Ter novas ideias. exatamente. Tem alguém aqui perguntando como eu faço para trabalhar isso tudo. Gente, existem diversas maneiras, né? Nós do Seja Seu Propósito, nosso trabalho é exatamente esse, ajudar pessoas a buscarem, né, o seu propósito, compreender e alcançar, né? Através de várias ferramentas que existem no mundo da psicologia, no mundo do desenvolvimento humano, psicólogos também, né? Tem momentos em que não adianta, por exemplo, você só buscar um coaching, você precisa de um psicólogo, por exemplo. Né? Porque são questões emocionais que estão... você se esbarra com questões emocionais que às vezes está muito atrelada ao seu passado e que realmente você precisa trabalhar. E pode ter um trabalho em conjunto também, né? Às vezes. Exatamente. Né? Nada interfere, né? Às vezes E você pode estar fazendo um programa de desenvolvimento com um coach, com um analista de desenvolvimento, enfim, um curso qualquer, né? E você está também fazendo a sua terapia, porque um não interfere no outro, um não anula o outro, né? Então, gente, é isso, né? Carol, se quiser fazer mais alguma colocação.
Queria agradecer, né, você, o Seja Seu Propósito. Mas assim, eu queria muito, muito, muito agradecer a sua disponibilidade, Carol. Então, assim, gente, eu agradeço muito, muito, muito. Acompanhe o Seja Seu Propósito. A gente vai estar trazendo aí muito conteúdo legal, muitas ferramentas de desenvolvimento humano. Então, ó, um beijo. Muito obrigada. Fiquem com Deus